boa. Bom a gente falar sobre isso, né? Na verdade, para aqueles rapazes que estão aqui, né? São os que de repente menos precisariam ouvir sobre isso, né? Sobre ele é resistente, cabeça dura e frio, né? Hoje a gente vai conversar um pouquinho, ei Jaque, sobre aqueles homens, né? Aqueles parceiros, e eu vou falar especificamente dos parceiros por dois motivos. Porque, né, o público aqui das nossas lives são uma grande parte, né, são mulheres, 90%, acredito que até mais, mas vamos colocar 90% meninas, porque as perguntas que eu recebo diariamente também são nesse sentido, né, vem de meninas falando sobre os seus parceiros, né, que são resistentes, que são cabeça dura. Cris, ele não aceita ajuda. Cris, ele não entende que tá errado. Cris, ele não reconhece, né, que precisa. Ontem, por incrível que pareça, Xande, obrigada pelo carinho, viu? Xande tá dizendo que é psicólogo, né, e aprende muito comigo. Que bom, fico feliz de verdade, viu? A gente tá em transmissão simultânea também. Então, quem tá assistindo aí pelo YouTube pode ficar à vontade para também colocar as suas perguntas, tá? Hoje eu tô com a tela maiorzinha aqui, então vou conseguir ver também os comentários e as perguntas de vocês também, combinado? E aí eu tava dizendo, né, que eu recebo, a maioria das vezes, são de mulheres dizendo, né, sobre essas questões dos seus parceiros, né? Ele é muito resistente a qualquer tipo de mudança, ele é muito resistente a qualquer tipo de ajuda, ele é muito cabeça dura, não aceita que tá errado, ele é muito frio, nada do que eu faço pega, né? Nada do que eu faço cola, nada do que eu faço como é que eu vou dizer? Funciona com ele, né? Então essas são as principais questões aí de vocês. O meu está ficando frio, né? Eu vou fazer o seguinte, mandem pra mim, gente, sempre em formato de pergunta, tá? Eu não vou publicar quem perguntou, então vocês fiquem à vontade. Eu vou só ler a pergunta, tá? Mas eu vou, logo eu vou desativar aqui os comentários e aí a gente faz pelas perguntas. Para quem não sabe, para fazer perguntas, bem embaixo aqui, ó, nos comentários, tem tipo um balãozinho com um sinal de interrogação. Você clica ali, escreve a sua pergunta e aí, no caso, só eu fico sabendo da pergunta, então vocês podem ficar muito à vontade, tá? É uma forma de você não precisar, né, colocar a sua dúvida ou o seu caso publicamente e de também a gente ter uma live mais limpa, né, como é que eu vou dizer, com menos poluição visual aqui, tá? Para vocês prestarem bastante atenção no conteúdo, combinado? Já estão inscritas na nossa semana da reconexão do casal, todas essas lives de todos esses dias, né, com um conteúdo tão bacana, modéstia à parte, que eu tenho recebido muitos elogios, né, com relação ao conteúdo das nossas lives, já tem ajudado bastantes pessoas. E isso é só um aquecimento, tá? A nossa semana oficial da reconexão do casal só começa na segunda-feira que vem, dia 31 de maio. Eu faço 38 anos, gente, tá muito perto do 40. Agora tá dando aquele... Porque o 37 você ainda tá mais perto do 30, né? Pelo menos na minha cabeça, na verdade você tá mais perto do 40. Mas enfim, o 38 vai dando aquela sensação de 40 batendo na porta, né? Então, a semana da reconexão do casal começa aí no dia 31 de maio, vai até o dia 4 de junho e a gente vai ter muita coisa bacana. Conteúdo exclusivo que só vai ser enviado para aquelas pessoas que estiverem inscritas, tá? Repito isso para depois vocês não ficarem chateados comigo no sentido de, eu não vi essa aula, eu não recebi isso. Só vai receber quem tiver inscrito. Joia? O nosso conteúdo exclusivo, beleza? Que são 4 aulas exclusivas, tá? Que vão ser enviadas ali por e-mail. Então vamos lá. Ele é resistente, frio, cabeça dura, né? Geralmente, gente, essas são características que ou o nosso parceiro já tem. Eu vou aqui desativar os nossos comentários, tá? Qualquer dúvida, por favor, então, mandem ali nas perguntas pra mim, tá bom? Na caixinha de perguntas. Espera aí. Turn on questions. Aqui, ó. Fiz errado. Então,
Qualquer coisa vocês mandem lá na caixinha. Joia? Ó, já tem pergunta chegando ali no YouTube. Daqui a pouquinho eu leio tudo. Mas deixa eu começar aqui com o conteúdo para vocês entenderem. Geralmente, essas características, né, que a gente colocou aqui, são características da pessoa, né? É uma pessoa que é resistente à mudança. Eu brinco que tem a síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. É uma pessoa que tem uma dificuldade em assumir, né, os próprios erros, os próprios defeitos, né? Então o problema é sempre no outro, a questão é sempre do outro, né? A minha intenção não foi essa, né? São pessoas que geralmente têm sempre uma explicação para os próprios erros. E aí vem duas observações importantes, porque ou a pessoa é assim, tá? É uma característica que é dela, ou é uma característica que a pessoa cria, né? Ah, tá. O Thiago tá aqui me lembrando que essas lives aqui, tá? Estão disponíveis apenas na comunidade da Semana da Reconexão no Facebook. Para ter acesso a essas lives, elas não vão ficar mais salvas aqui no Instagram. Para ter acesso a essas lives que a gente tá fazendo aqui também, vai também precisar estar cadastrado, tá? Então, se você ainda não cadastrou, cazuli.com/Semana da Reconexão, tem o link aí direitinho para vocês. Joia? Então, ou é uma pessoa que tem essa característica, ou é uma pessoa que desenvolveu essa característica. E aí a gente começa com as nossas primeiras observações. Porque se é uma pessoa que tem essas características e mesmo assim eu escolhi me casar com ela, estar com ela, permanecer com ela, eu preciso ativar o meu senso de autorresponsabilidade com relação a isso. Porque senão é muito frustrante, gente. O outro, né, que é cabeça dura, sempre foi, né, muito resistente, muito difícil. Lá no namoro, Cris, quando acontecia algum problema, ele já não pedia desculpas. Lá no namoro, qualquer sugestão de mudança, ele era muito resistente a pedir qualquer tipo de ajuda. Nem se a gente estava perdido numa cidade que a gente não conhecia, falava, para aqui, pergunta pro pessoal onde fica tal lugar. Não, eu sei, né? São características, né, que a gente vai entendendo que a pessoa é assim. E aí, se eu me caso com ela, por exemplo, esperando que um dia ela mude, isso é muito frustrante e eu tiro de mim a responsabilidade pela escolha. Porque, afinal de contas, né, se é uma característica que a pessoa tem, né, que eu tô vendo, já consigo identificar antes mesmo de começar a me relacionar com ela, e mesmo assim eu escolho me relacionar e continuar me relacionando, eu preciso me responsabilizar sobre isso. Esse é o primeiro ponto e a gente vai voltar aqui nessa autorresponsabilização, tá? O outro ponto é que pode ser que a pessoa tenha se tornado assim exatamente com o desenvolver do relacionamento. Vocês lembram de tudo que eu vim conversando com vocês até aqui? Sobre vícios emocionais, sobre comunicação não assertiva, sobre o homem, né? O mecanismo do homem que é se embotar, né? Virar tatu, voltar, se enrolar todinho nele próprio, né? No celular, no videogame, no jogo de futebol, na cerveja, né? Ele se volta para ele mesmo, né? Ele faz como um tatu, né? Um embotamento afetivo. E a mulher, por outro lado, ela quer falar, ela quer colocar para fora, né? Fica ali, como a analogia que eu usei, como se fosse uma maritaca, né? Fazendo muito barulho, né? E às vezes essa característica dele ser mais cabeça dura, resistente, né? Eu brinco que já fica com essa sobrancelha aqui na ponta do nariz, né? Tipo, tudo é assim. Ai, nossa senhora, por que não tem isso? Por que não fez aquilo? Ah, não enche meu saco não, né? Aquela coisa bem grosseira, né? Mas Cris, ele era um gentleman no início do relacionamento, ele era ótimo, ele era um docinho, sabe? Uma pessoa super solícita, ele foi se tornando assim. Eu também preciso ativar o meu senso de autorresponsabilização, o meu senso de autorresponsabilidade, porque se ele se tornou assim e eu sou
né? Uma pessoa que convive de uma forma muito direta com ele, já parei para pensar o que no meu comportamento pode ter contribuído para que isso acontecesse? Cris, com os outros da rua ele é ótimo. Agora chega em casa, aí vem. Aí ele é teimoso, aí ele é carrancudo, aí o negócio fica ruim. Já parou para pensar por que há essa diferença de comportamento com as pessoas de fora e com as pessoas de dentro? Já parou para pensar se tem alguma coisa no seu comportamento, algo que você faz ou algo que você não faz, que ativa nele esse mecanismo de ser durão ou ser ranzinza, né? De ficar meio mal-humorado? Já tinham parado para pensar nisso? Que a gente precisa, né, refletir a nossa escolha e o que ou como o nosso comportamento pode estar contribuindo. Aqui eu não estou falando que nós somos causadores, tá? Eu estou falando que o nosso comportamento pode contribuir para o desenvolvimento dessa característica no outro. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, hoje eu vou fazer o seguinte, gente, eu vou tentar fazer uma live mais curtinha, tá? Mais objetiva. Então, eu vou ir passando aqui pelos nossos pontos principais mesmo. O segundo ponto é sobre como a gente costuma fazer. Há umas lives para trás eu também conversei com vocês sobre o que a gente faz de errado com relação às DRs. Tem que conversar, né? A Cris, a psicóloga, enfim, a coach de relacionamento falou que tem que conversar. E aí eu chamo meu marido, meu namorado, meu noivo para conversar de qualquer modo, do modo como eu já sei fazer. E acaba precipitando uma briga de novo. Porque eu faço as mesmas acusações, ele retruca do mesmo jeito como sempre acontece, eu fico chateado do mesmo jeito como é sempre, e vocês não saem desse ciclo, né? Do nosso ciclo vicioso do desamor. As coisas não andam, as coisas não funcionam, entendem? Deixa eu dar uma metáfora para vocês. Vamos supor, né, que eu peça, que eu fale, nossa, que pudim delicioso, como é que faz esse pudim? E aí a pessoa vira para mim e fala assim, olha, você vai misturar uma lata de leite condensado, uma lata de leite, 3 ovos, bate tudo no liquidificador. Enquanto isso, você faz a calda e coloca para assar no forno ou em cima do fogão. Um pudim, né? Beleza. E aí eu vou e faço o pudim dá errado. Fica muito mole ou muito duro, a calda deixa uma crosta assim na parte de baixo. Não deu certo. A próxima vez que eu for fazer o pudim, eu vou tentar mudar alguma coisinha. Se ele ficou duro, eu vou colocar um pouquinho mais de leite. Se ele ficou muito mole, eu vou tirar um pouquinho de leite, né? Se a calda ficou muito molenga, eu vou colocar menos água na calda. Na segunda vez, eu vou tentar dar uma consertada ali no pudim. Se ele ficou ruim, eu vou tentar mais alguma modificação. Se ele ficou mais ou menos, essa vai ser a forma com que eu vou fazer pudim daqui pra frente. Cris, o que pudim tem a ver com isso, né? Já vou explicar, tá? Quando a gente não sabe fazer algo e a gente tenta fazer e o resultado é mais ou menos, a gente prefere ficar com um resultado mais ou menos do que arriscar um resultado ruim. Então, se eu já fiz um pudim que ficou péssimo, muito mole ou muito duro, e esse aqui não ficou bom, não. Não ficou igual o da minha mãe, não, mas ficou mais ou menos, a minha tendência vai ser repetir esse mais ou menos. Por mais que não seja o ideal. Estão entendendo? No relacionamento a gente faz da mesma forma. Na verdade, na vida a gente faz dessa mesma forma. Então a gente tenta resolver um problema. Não deu certo, a gente tenta resolver de outra forma. Deu certo mais ou menos, a gente replica essa forma mais ou menos de resolver o problema. Entendem? E a nossa tendência é repetir
para sempre essa forma mais ou menos de resolver os problemas. Como assim, Cris? Vamos supor, fiquei chateada, tá? Com o meu namorado ou com o meu esposo, e aí eu faço cara feia e fico o resto do dia de cara feia. E o problema não é resolvido, tá? A gente passa um dia péssimo, vai dormir sem conversar, no outro dia as coisas continuam da mesma forma. Então eu vi que ficar emburrada sem conversar não é uma forma que resolve os meus problemas. Então eu vou tentar trocar a forma de resolver os problemas, certo? Então numa próxima vez eu vou chamar o meu parceiro ou minha parceira para conversar. E vai dar uma discussão, né? Ou não, ou vai resolver o problema. Se resolver o problema, piorou. Que aí, se o resultado foi bom, aí que a gente vai, né? Se o pudim lá que eu fiz, coloquei um pouquinho mais de leite, 1,5 copo de leite, e ficou ótimo, eu só vou fazer pudim dessa forma. Por mais que agora comece a desandar, ficar muito mole ou ficar muito duro, a minha tendência vai ser continuar tentando com pudim com 1,5 copo. Vocês estão entendendo? Então, se eu chamo meu parceiro, a minha parceira para conversar e eu consigo resolver o meu problema, é dessa forma que eu vou querer resolver sempre. Se eu chamo o meu parceiro ou a minha parceira para conversar e o resultado é médio, é dessa forma que eu vou tender a continuar resolvendo o problema. Porque eu prefiro ficar com um resultado mais ou menos do que tentar testar algo que pode não ser bom. Consegue entender? E aí é que mora o perigo. Porque a gente aprendeu, né, lá desde sempre, que o diálogo é o melhor caminho, né? Assim, que um casal tem que dialogar. E tá certo. Só que ninguém ensina pra gente a como dialogar. Dialogar não é simplesmente chamar o outro e falar assim, senta aqui. Olha, você, João, é um egoísta. Porque quando você tá com seus amigos, você faz isso, isso, isso e aquilo. Você é um idiota, você fica igual um imbecil lá, lambendo. Desculpa, tá, gente? Vou usar umas coisas bem pejorativas. Você fica lá lambendo o rabo dos seus amigos que não estão nem aí, ó, pra você. E eu fico ali, me sentindo uma idiota, com o cavalo do bandido ali do lado, né? Então, ninguém ensina pra gente a como conversar, a como dialogar, a como ter um bom resultado a partir de um comportamento que eu já tenho. E sabe o que vai acontecendo? Na primeira vez, funcionou. Na segunda vez, funcionou menos. Na terceira vez, você e ele já estão de saco cheio de conversar, principalmente se o problema não é resolvido. Principalmente se o problema é o mesmo. De novo você saiu com ele, com os amigos dele e se sentiu deixado de lado. Você só vai piorar a forma de conversar, entende? E ele só vai piorar a forma de reagir com você, porque os argumentos são os mesmos. Argumentos que ele não concorda, porque ele tá fazendo igual. Então, provavelmente ele não concorda com seus argumentos. E vocês ficam patinando sem sair do lugar. E aí, muitas vezes ele vai fazer isso. Nossa, de novo, aqui ó, pelo amor de Deus, pode parar com esse negócio aí, não. E aí ele deu um bravo e funcionou, porque você calou. Funcionou mais ou menos, já é melhor do que não funcionar. E aí ele aprende, vocês estão entendendo como é que as coisas funcionam? Ele aprende que essa é uma forma efetiva ou média de resolver um problema com você. Terceiro, estão entendendo o que vai acontecendo? Como que o nosso comportamento é mais importante do que a gente imagina numa relação a dois? Que às vezes é óbvio, de uma forma muito inconsciente, a gente acaba criando um comportamento inadequado no outro ou reforçando um comportamento inadequado no outro. E a recíproca é verdadeira, gente. A mesma coisa acontece de lá pra cá. Quando a gente fala, olha, tira esse tapete aqui do chão pra mim, pra eu lavar, faz favor. Marido nada. Amor, tira esse tapete aqui do chão pra mim, pra eu poder lavar.
Poxa, Thiago, tira esse tapete aqui do chão. Tô te pedindo há 3 dias pra você tirar o tapete do chão. Aí o Thiago vai lá e tira o tapete. O que eu aprendo? Que no grito as coisas funcionam. Funcionou médio, porque ele tirou o tapete, mas ele ficou com o bico. Funcionar médio é melhor do que não funcionar. Então, esse comportamento dele, no caso, o meu, seguido do dele, vai aumentar a probabilidade de, numa próxima, eu pedir no grito. Ou eu usar do grito antes, sabe? Aqui foi na 3ª vez que eu gritei, né? Pedi uma vez, pedi outra vez, na 3ª vez eu gritei. Como funcionou, próxima vez eu vou pedir. Não fez, não, Thiago, de novo! Tudo que eu te peço você não faz, não é mesmo? Poxa, tu tem que ficar implorando, né? Eu tenho uma tendência a usar o grito de uma forma muito mais precoce, digamos assim, do que eu usei enquanto eu estava tentando descobrir o que é que funciona. Vocês entendem? Gente, vocês vão lembrar do meu tatuzinho. O homem se sentiu acusado, o homem se sentiu acuado, ele vira tatu. Ele se fecha, ele fica frio, ele fica duro, ele se isola. É como se ele se desconectasse. Entende? Pode ser por uma característica que já existe, tá? Que aí vem da história dele, dos vícios emocionais que ele tem, né? De questões que são deles. Mas que eu sou corresponsável por isso porque eu já sabia que existiam. Se faz parte da história dele, eu já sei que existiam. E se foi criado depois do relacionamento comigo, ou se é um comportamento que só existe no relacionamento comigo, mais ainda vale a pena pensar, analisar o esquema do nosso relacionamento, o funcionamento do nosso relacionamento. Quando é que acontece isso? Quando é que esse comportamento fica pior? O que é que eu fiz? Eu consigo identificar para eu não fazer mais da mesma forma? Sabe uma outra coisa que deixa os homens extremamente resistentes? É falar do caso da amiga. Como assim, Cris? Nós temos essa tendência, eu já falei disso aqui também, eu vou repetir porque isso é muito importante. Claro, como a gente tem uma tendência, sempre que a gente precisa de algum tipo de ajuda, de nós buscarmos pares para resolvermos aqueles problemas. Então, se eu tô com problemas na escola, por exemplo, né? Se eu tô ali na 7ª série, tô com problema em geografia, a minha tendência vai ser buscar a minha amiga mais próxima, tá? E não a mais inteligente. Pensa aí na 7ª série de vocês, 6ª, 7ª, 8ª, sei lá, uma série que foi difícil, tá? Que teve alguma matéria difícil e que você pediu a ajuda de alguém. Você pediu ajuda para o mais inteligente da sala? Ou você pediu para o amigo ou para a amiga mais próxima de você? Muito provavelmente você pediu para o amigo e para a amiga mais próxima de você, que nem necessariamente era a pessoa mais capaz de te ensinar a resolver aquele problema de matemática, ou a identificar aquela questão de geografia, ou a entender aquele contexto de história. E a gente faz isso na nossa vida como um todo, principalmente em relacionamento. Sabe o que a gente faz? A gente vai pedir a opinião de uma amiga, a gente vai pedir a opinião da mãe, a gente vai pedir a opinião da nossa irmã, porque são pessoas muito próximas de nós, que a gente acredita, né, que nos amam e vão querer o nosso bem. E elas sim, elas nos amam e elas querem o nosso bem. O que acontece é que muitas vezes, principalmente se é da mesma família, a minha mãe, a minha irmã mais velha, a minha irmã mais nova, elas estão dentro de um contexto de crenças muito parecidos com os meus. Então a chance, na verdade, delas tentarem me ajudar, mas não conseguirem porque elas estão enviesadas pelas mesmas crenças que eu tenho, é muito grande. E aí o que é muito comum da gente fazer? A gente chega lá no nosso parceiro e fala assim, olha, eu conversei com a minha irmã
E ela me falou que realmente eu não posso aceitar isso de você. Que isso é inaceitável, que você é um escroto, que pisa muito em mim. Você tá entendendo? Que, primeiro, que ele vai ficar com raiva da sua irmã, né? Segundo, ele vai ficar com raiva de você, porque ele vai se sentir exposto para uma outra pessoa. Terceiro, é que na opinião dele, a opinião, né, a visão da sua irmã não vale de nada, a não ser para deixá-lo com raiva. Aqui vem mais uma questão, mais uma situação. Nós, mulheres, agimos diferente dos homens com relação à experiência. Como assim, Cris? Se nós chegarmos, né, vamos supor que eu queira, sei lá, fazer luzes no meu cabelo, tá? E aí eu tenho uma cabeleireira que trabalha com cabelo há 1 ano, mas que fez um curso no Top Salon de Paris, tá? E aprendeu luzes lá com o top 1 do mundo. Você vai preferir fazer com essa mulher que acabou de voltar de um curso top em Paris, ou você vai preferir fazer luzes com aquela pessoa que tem 40 anos de experiência na sua cidade? Que todas as suas amigas fazem luzes com ela e que são lindas. Respondam aí mentalmente. As mulheres vão tender a fazer com aquela moça que tem 40 anos de experiência e que nunca fez um curso em Paris, mas que tem experiência, que elas sabem que é bom, que outras pessoas já participaram daquilo ali também, entendem? Os homens vão tender a buscar aquela cabeleireira que acabou de voltar de um curso top. Mulheres aprendem mais com experiências. Homens aprendem mais com questões teóricas. E, portanto, mulheres confiam mais na experiência. Por isso que geralmente a gente vai pedir, né, a opinião de pessoas que gostam de nós. Só que essa opinião das pessoas que gostam de nós valem pouquíssimo para os homens. Para eles, por exemplo, essa questão da autoridade, de ser um profissional, uma pessoa que entende daquilo, é muito mais importante. Por exemplo, vou pegar aqui a nossa semana da reconexão, tá? Se você vira pro seu marido, pro seu namorado e fala assim, amor, vamos fazer uma semana juntos, a semana da reconexão do casal? Não precisa ser junto, tá, gente? Não precisa ser junto pra fazer a semana. É claro que se os dois fizerem juntos, maravilhoso, os dois estão recebendo o mesmo conteúdo, estão na mesma sintonia, já é um ponto em comum, maravilhoso. Quem fizer a semana da reconexão junto com seu parceiro ou com a sua parceira, tá? Mas quem não quiser, quem não puder, enfim, ele não aceitou porque é cabeça dura, porque é teimoso, porque é resistente, enfim, não tem problema, dá super pra fazer sozinha, tá? E eu vou te explicar porque ainda hoje também. Vamos supor que você vive e fala assim, aqui, vamos fazer uma semana da reconexão? É de uma moça lá que a Carlinha indicou. Que mané moça que a Carlinha indicou? Vocês estão entendendo? Se você é mulher, a Carlinha indicou, nossa, menina, segue uma psicóloga, nem precisa falar que é psicóloga, não. Tem uma moça que chama Cris Schuma, que é o perfil dela, tá? Cris Schuma _. Nossa, menina, ela tá fazendo umas lives que o conteúdo é ótimo, vai ter uma semana de reconexão do casal, vamos fazer, amiga. Aí a gente vira, né, e fala assim, vamos, é legal mesmo? Nossa, é muito legal, assisti uma live que ela falou sobre isso, aquilo, é muito legal. A mulher, como confia na experiência, principalmente de outras pessoas, a Carlinha falou que é legal, eu vou ver, né? Vou assistir, vou ver aí qual é. Nem sei quem é Cris Schuma _, tá? Se você chega pro Adão e fala com ele, amor, a Carlinha me indicou de a gente ver uma live, né? Fazer uma semana da reconexão do casal com a moça que chama Cris Schuma. Vocês acham que esse homem vai topar? Não vai. Não vai, ou vai muito pra te agradar. Se ele for, é uma prova de amor, tá? É uma prova de amor.
Agora, não entendam mal o que eu vou dizer aqui agora. Não é pra, tipo assim, tirar onda, não é isso. Agora, se você vira pra esse mesmo homem e fala assim, amor, tem uma psicóloga no Instagram, ela é doutora mesmo, sabe? Fez doutorado, trabalha com relacionamento há mais de 14 anos. Ela desenvolveu técnicas que são utilizadas por psicólogos no Brasil inteiro. Já apresentou trabalho em Nova York, em Paris, em Madrid, um monte de lugar no Brasil. Uma mulher bacana. Eu assisti uma live dela esses dias e fez tanto sentido na minha vida. Pra mim, sabe o que eu pensei? Que eu faço esse comportamento aqui muito por conta lá, uma repetição do comportamento da minha mãe. Não é isso? Eu já tinha percebido isso? Ela vai fazer uma semana da reconexão. Vamos fazer? Assiste uma live comigo pra você ver se você gosta da linguagem dela também. Aumenta as chances desse homem querer saber quem que é essa mulher, né? Concordam? Se ele gosta da parte teórica, dá esse currículo, né? Olha, então, né, o negócio parece que é interessante. Essa mulher deve saber mais ou menos ali o que ela tá falando. Bom, né? Só que eu tenho uma coisa melhor ainda, que é você mudar o seu comportamento, você já mudar no dia a dia a forma de tratá-lo, a forma de reagir aos comportamentos dele, a forma de resolver o problema de vocês. E quando ele te perguntar, o que tá rolando? Por que você não brigou? Uma hora você tá muito estranha. Joana, você tá muito estranha. O que tá acontecendo contigo? O que você tá estranha aí? O que tá rolando? Aí é que o negócio tá dando certo. Eu falo pra vocês, né, que quando o cara percebe mudanças no nosso comportamento, aí é que a coisa tá funcionando. Chamar a atenção do outro, isso é muito importante. Aí, quando ele te falar, o que tá acontecendo contigo? Ou, quando ele começar a mudar o comportamento dele também, né? Você tá mais carinhosa, você aprendeu qual é a expressão de amor dele, ele tá se sentindo mais amado, mais cuidado, você parou de ficar ali, ó, na cabeça dele, vocês estão tendo mais momentos a dois, a libido aumentou. Gente, o que tá acontecendo com a minha mulher? E aí ele te vê, olha, amor, amor, consegue ficar com Luiz, com o Bernardo por mim? Tem uma live aqui de uma psicóloga, tem que dar as credenciais, tá? Senão ele não vai, que a Carlinha me indicou, não vai ser o suficiente. Uma psicóloga aqui, a mulher é doutora, tem mais de 14 anos de experiências. Cara, ela tem feito umas lives que tem feito tanto sentido pra mim. Você notou a diferença no meu comportamento, amor? Provavelmente ele vai responder, notei, amor, notei que você tá mais calmo, que você tá mais tranquilo. Ontem achei até estranho que se fosse em outra época você teria agido assim, assim, assado. Notei, eu falei, pois é, as coisas que ela fala têm feito muito sentido pra mim, sabia? Você topa, inclusive ela vai fazer uma semana da reconexão do casal, semana que vem. Topa fazer comigo? Vamos fazer juntos? Entendem? Que a probabilidade dele querer fazer aumenta muito. Eu acabei dando um exemplo aqui, né, da semana da reconexão. O exemplo em si ficou parecendo jabá, né? Até falei com o nosso mentor esse domingo. Falei, eu sinto muito desconforto, né, de falar de algumas coisas que a gente já fez, que a gente já conquistou, né? Fica parecendo que tô fazendo um marketing pessoal. Não era não era a intenção, tá? Mas o que eu quero dizer é que se você convencê-lo por mudanças em você, né, se você apresentar para ele mudanças em você e dizer de onde vem, principalmente se não for da conversinha com a Carlinha ou da Joaninha, a chance dele abrir a mente para uma mudança aumenta muito também. Conseguem entender? Então, por isso, gente, é que a mudança do meu comportamento, eu não tenho dúvida nenhuma, vai gerar automaticamente mudança no comportamento do outro. O outro vai estar, no mínimo, mais vulnerável
a mudanças. Como assim? Se eu, por exemplo, deixa eu tentar pegar um exemplo aqui fora um pouco do nosso contexto, tá? Nossa, acontece com muita frequência. Aqui em casa o Thiago é muito mais tranquilo que eu, gente. Eu sou brava, tá? Não sou tranquilinha, zen, não. Sou brava, sou agitada, sabe? Gosto de fazer mil coisas ao mesmo tempo. Ontem, na live sobre energia feminina e masculina, eu contei pra vocês um pouquinho, né? Do meu lado masculino, de fazer, de acontecer e tal. E muitas vezes eu tô tipo assim, Thiago, me ajuda aqui, vai trocando a fralda do bem enquanto eu faço tal coisa, né? Arara, igual arara. Que a gente até bota a voz mais aguda, né? Pra pedir as coisas pro outro. E aí ele vem e, né, me pega aqui no meu braço assim, linda, calma, eu tô aqui, tá tudo bem, não é um compromisso, se a gente chegar atrasado, tá tudo bem, sabe assim, essa coisa do dar aquela acalmada, né? Aquele comportamento do Thiago gera automaticamente em mim uma mudança de mindset. Eu me acalmo na mesma hora e a recíproca é verdadeira. E não é porque somos eu e o Thiago. A gente faz isso com as crianças, a gente faz isso com outras pessoas. Eu faço isso diariamente com os meus pacientes. Pacientes que chegam desesperados, que chegam muito tristes, que chegam muito ansiosos, né? E que algo no meu comportamento leva um pouco de esperança, leva um pouco de tranquilidade e muda o comportamento deles também. E isso não é porque eu sou psicóloga, não, tá? Você também consegue fazer isso. Você também pode aplicar isso no seu dia a dia, né? Então, hoje, né, a mensagem principal, na verdade, as mensagens principais são autorresponsabilidade, tá? Porque ou eu escolhi uma pessoa com essas características, ou eu ajudei a tornar, né? Eu ajudei como é que eu vou dizer? A aparecer características dessa forma nessa pessoa. Joia? Segundo, DR por si só não funciona. Já viram um slogan que tá super na moda agora, né? O amor não só... Um relacionamento não vive só de amor, uma coisa assim, só o amor não basta. E é verdade, eu concordo com isso plenamente, né? Vou criar um aqui agora. Só o diálogo não basta. Porque se a gente for dialogar com métodos que dão resultados mais ou menos, e que é a nossa tendência de repetir coisas que já funcionaram mais ou menos num outro momento, não vai dar certo. É um diálogo que não vai funcionar, que vai precipitar em brigas, que vai precipitar em problemas, que vai precipitar em conflitos. Então, só o diálogo não basta, né? Assim como só o amor não basta e só diálogo também não. É preciso um método. Esse método, né, de comunicação a gente vai trabalhar um pouquinho na semana da reconexão do casal, tá? Então, essa é a nossa segunda mensagem importante, né? Eu preciso fazer coisas diferentes para buscar resultados diferentes. E a terceira é eu, Cris, eu, Joana, eu, Margarete, você que tá aí na live, posso mudar o meu comportamento, chamar a atenção do outro para essa mudança, que consequentemente ele tende a mudar também. Então, não necessariamente ele precisa fazer a semana da reconexão do casal contigo. Mas mudanças no seu comportamento, por causa da semana da reconexão do casal, vão gerar mudanças de comportamento dele. Algumas perguntas. Cris, eu tenho a impressão de que quanto mais cabeça dura, mais viciada a mulher fica na relação, numa posição de muita dependência. Isso realmente acontece, né? Aí a gente tem que entrar num outro conceito que é de reforço. Reforço positivo, reforço negativo e punição. Quando o homem é muito cabeça dura, ora ele aceita o que a gente quer, ora ele não aceita o que a gente quer, né?
Não aceita, não aceita, não aceita, não aceita, aceita. Não aceita, não aceita, não aceita, não aceita, aceita. Isso a gente chama de reforço intermitente. Quando ora ele acontece, muitas vezes ele não acontece. Ora ele acontece, muitas vezes ele não acontece. E o reforço intermitente, ele mantém o comportamento. Ele mantém a pessoa repetindo aquele comportamento. Quer um exemplo de reforço intermitente? Caneta falhando, isqueiro falhando. Hora funciona, hora não funciona. Hora funciona, hora não funciona. A gente pega a caneta, funcionou agora? Guarda. Por que a gente não faz isso com, sei lá o que pode acabar? Deixa eu tentar ter uma ideia. Com durex, tá? Puxamos ali o restinho do durex. Por que a gente não fica tentando mais? Porque a gente sabe que acabou. Eu vou ter o comportamento, né, de puxar o durex e não vai vir mais dali. Eu extingo o meu comportamento. Agora, no isqueiro, naquele acendedor elétrico de fogão, a caneta, o reforço é intermitente. Ora ele acontece, ora ele não acontece. Aumenta muito a probabilidade de eu continuar tentando. E é isso que acontece no relacionamento com uma pessoa cabeça dura. Não funciona, não funciona, não funciona, não funciona, funciona. Me mantenho ali. Porque é tão bom. Tem vezes que ele tá bonzinho, sabe? Tem épocas que ele tá de boa. E aí o relacionamento fica gostoso. Vale a pena, né? Não funciona, não funciona, não funciona, não funciona, não funciona. Funciona. A pessoa se mantém ali. Um dia eu vou fazer uma live sobre reforços, porque os reforços no relacionamento, eles são, assim, fundamentais, tá? Eles são muito importantes. Meu esposo é frio. Já tentei de tudo e ele não muda. Mas em 5 anos juntos, no primeiro ano, era diferente. Primeira coisa. No primeiro ano de relacionamento, o relacionamento é prioridade top 5, né? Nos próximos anos, tudo. Saiu um nugget, né? Um videozinho pequenininho no meu perfil sobre isso hoje. Hoje, se eu não me engano. Falando sobre a teoria da sapatilha, ou ontem, tá? Hoje ou ontem. Depois vocês deem uma olhadinha no feed. Onde eu falo que tudo o que é muito disponível automaticamente perde o valor. E não é porque eu sou ruim, porque eu sou ingrata. Tudo que é muito disponível para nós perde o valor. Já moraram em casa com piscina? Já tiveram casa de praia ou conhecem alguém que tiveram? Dizem, né? Nunca tive casa de praia, mas dizem que no primeiro ano é quase todo final de semana tá na casa de praia. No segundo ano, você já vai ali umas 4 vezes por ano. No terceiro ano, você vai em feriado, né? Quando é o 6º ano, tem ano que você nem vai mais na casa de praia. Entendem? Tudo que é muito disponível perde valor. Um outro exemplo, roupa nova. No primeiro dia que você usa a roupa, principalmente se ela foi cara, né? Foi indisponível, é um cuidado danado, né? Chega, lava a mão, sapato novo, lá, limpa, né? Com paninho úmido e tal. Na segunda vez que usa, já também continua ali lavando a mão, porque é bonita a roupa, custou caro. Na 10ª vez que você usa, você já tá botando ali junto, tudo na máquina. Você chega em casa, tira o sapato, guarda ele do jeito que tá. Tudo o que é muito disponível não tem o mesmo valor. E no primeiro ano de relacionamento, o relacionamento ainda não está conquistado e ele está nas top prioridades da nossa vida. Depois vem o trabalho, né? Que aí vem a nossa questão de a energia masculina, né? Principalmente no homem, de querer trabalhar, produzir, né? Para ser um bom Nossa, hoje tá fugindo as palavras, gente, mas para ser um bom... Nossa Senhora. Uma pessoa que dá os suprimentos para a família, né? Eu esqueci a palavra que fala... Mas vocês entenderam. Uma pessoa que consegue suprir as necessidades da família, né? Então ele vai se voltar para o trabalho. Aí os pais dele ficam doentes. Aí ele vai ajudar a cuidar dos pais. Aí ele aprende a investir dinheiro, aí ele vai querer investir dinheiro, aí surgiu um videogame novo, que ele quer muito aprender o que os amigos dele estão jogando, aí ele vai jogar videogame e o relacionamento tá conquistado.
Então ele vai saindo da prioridade, sabe? Ele vai perdendo posições na prioridade. E aí a tolerância, né, aos defeitos do outro diminui e a frequência de conflitos aumenta muito, simplesmente pelo tempo. Vamos supor que um casal brigue pouquíssimo, 3 vezes por ano, tá? No primeiro ano ele brigou 3 vezes. No 5º ano eles já brigaram 15. Estão entendendo? Como é que vai começando a encher o saco essa coisa de brigar, de ter conflito, da falação, do embotamento? Você já fica puta porque agora tudo ele se volta pra ele e ele já tá puto porque você não para de falar na cabeça dele. Então, há um desgaste, digamos assim, natural no relacionamento. Ainda tem um outro conceito. Ai, gente, que delícia falar disso. Eu adoro falar dessas coisas. Olha, a minha intenção era fazer a live 45 minutos. Já passaram 45 minutos e eu ainda tenho perguntas para responder. Mas, enfim. Tem um outro conceito que é a diferença de amor e paixão, né? Na paixão, e tem pesquisas que mostram isso, a gente se cega para alguns defeitos do outro. Cega mesmo, a gente não consegue enxergar, inclusive físicos. Olha que interessante. Às vezes, vou pegar aqui, não lembro exatamente a pesquisa, tá? Mas pegaram, vamos supor, o seu parceiro, né, tem uma pinta com pelinhos atrás da orelha direita, vamos supor, a pessoa responde assim, não. E tem uma baita de uma pinta aqui, ó. Fica cega para defeitos, né? Então, a paixão, ela libera muitos hormônios que acabam nos cegando para alguns defeitos físicos e muitos defeitos psicológicos do outro. A nossa tolerância está lá no alto porque a vontade de conquistar é muito grande. Sabe quando a gente quer muito uma coisa? Uma posição numa empresa. Nossa, eu queria muito trabalhar na empresa tal, que lá é top, lá o salário é legal, tem muito reconhecimento profissional, tem plano de saúde, Você só foca naquilo que é bom, naquilo que é legal, naquilo que você quer pra você e que vai melhorar a sua vida. Quando você quer muito uma coisa, você se cega pros defeitos que aquela coisa vai te trazer também. De ser, por exemplo, mais longe de casa, você ter que gastar mais tempo para ir trabalhar, né? De ser uma empresa que cobra muito, que tem plantões onde você vai ter que ficar de sobreaviso no final de semana. Você se cega, você releva esses defeitos porque é uma coisa que você quer muito. Então isso também acontece no relacionamento, sabe? Eu mudo o meu comportamento por ser uma coisa que eu quero muito, inclusive em entrevista de emprego, por exemplo, né? E eu tenho uma tolerância muito maior aos defeitos do outro, porque o outro é uma coisa que eu quero muito. Depois que eu conquistei teoria da disponibilidade, aquilo já perde o valor. Depois que pelo tempo as brigas, os conflitos vão ficando mais constantes. Então no primeiro dia de trabalho eu vi que tem uma coisa que eu não gostei. O copo é pequeno, não gostei daquele copo pequeno. Mas, cara, só meu primeiro dia de trabalho, eu vou ter plano de saúde, eu vou ganhar tanto, uma empresa que valoriza, aquele copo de saúde passa despercebido, né? Depois eu já sei do copo que é pequeno, da capinha que suja à toa, do papel que tá riscado, do fio que quebra com facilidade. Eu já sei de um monte de defeitos daquela empresa. Então o meu olhar de encantamento não é o mesmo mais. As minhas decepções com aquela empresa já são muito mais do que no primeiro ano, né? Ou nos primeiros momentos ali de contato. E eu já tive muito mais problemas com a empresa em 10 anos do que no primeiro ano. Entendem? Então, por isso que acontecem essas mudanças também de comportamento, né? No primeiro ano é muito bom e depois vai ficando não tão bom assim. Tem uma outra aqui, ó. Estava esperando essa crise acabar para me separar, mas engravidei. Estou desesperada. Hoje ele nem fala mais comigo. Me adquiri depressão e ansiedade dentro da relação. Então, essa é a mesma pessoa que falou, né? Que no primeiro ano ele era diferente, né?
chegada de um filho complica um pouco as coisas, né? Mas, na verdade, eu vou te falar uma coisa que nem é o assunto dessa live, tá? Mas é muito mais importante para um filho ter pais felizes do que ter pais casados. Entende o que eu quero dizer? Eu já disse para vocês, eu sou pró-casamento, eu sou pró-amor, eu sou defensora de resgate de relações, né? Eu não sou aquela psicóloga que tipo, separa, né? Tanto que a terapia de casais, ela era conhecida na época da minha faculdade como uma terapia para separar, né? A função da terapia de casal era a separação, né? E eu não sou dessa linha. Mas, se você vira pra mim e fala, Cris, eu engravidei, eu estou desesperada, o que poderia ser, inclusive, uma justificativa, né, para vocês resgatarem a relação, se reconectarem, e tá sendo um sinal de desespero para você, é porque realmente o negócio já tá feio, né? Já tá abusivo, já não tem amor, de repente já tem uma outra pessoa na jogada, eu não sei qual é a sua realidade, né? Mas eu te digo isso, tá? Para uma criança é mais importante ter pais felizes do que ter pais casados, viu? Desejo que Deus abençoe, né, a sua decisão, que seja uma decisão sábia e que você faça o que for melhor para você, para o seu bebê e até para ele também, tá? Deixa eu ver aqui. Nossa próxima pergunta. Parabéns pelo trabalho que vem fazendo aqui no Instagram, Cris. Você me ajudou e ajuda muito no meu relacionamento. Obrigada, Fernanda. Obrigada. Provedor. A Renata me ajudou com a palavra aqui, exatamente essa. Provedor. E a minha namorada é tão cabeça dura que ela faz tudo de errado, mas não aceita que eu faço nada. Aqui pode ter, inclusive, né, um transtorno de personalidade. Porque, né, tipo, tem 2 pesos e 2 medidas, pelo que eu entendi, tá? Parece que você não pode fazer nada, ela te tolhe, né, ela te proíbe certas coisas, mas ela que acaba fazendo coisas erradas, não é isso? Pode ter aí até um transtorno de personalidade, né? O buraco pode ser mais embaixo, sabe? Teria que ser analisado caso a caso. Lindezas, obrigada por estarem comigo aqui nessa live. Eu espero que eu tenha trazido reflexão. A principal de hoje é: se eu mudar, o outro muda. A minha mudança de comportamento é o que vai gerar, é o argumento mais palpável, é o melhor argumento que eu tenho para a mudança do outro. Não adianta falar que a Carlinha me indicou. Adianta um pouquinho mais trazer os currículos, né? Os argumentos factuais da situação é muito melhor do que a Carlinha, mas os argumentos experienciais que o outro vê, que o outro experimenta, esses aí não tem como contrapor, não tem como colocar errado. É verdade, ó, Tiago aqui, meu. Abrir os comentários, tirar foto. Tira a foto. Meu marido não confia em mim. Ai, Flávio, me ajudou também o provedor aí também, né? Obrigada. Tá ao vivo em outro site, os meninos responderam. Gente, vamos fazer foto? Vocês fazem uma foto aí? Deixa eu arrumar os cabelos. Faz um print bem bonito que eu tô usando as fotos de vocês pra poder colocar a live lá depois, tá? Tem mais pergunta aqui. Não, acho que eu já... O que fazer para que essa relação melhore? Tá, eu acho que eu conversei um pouquinho sobre isso, né? Lindezas, Semana da Reconexão do Casal, www.cazuli.com/Semana da Reconexão, tá? Indiquem pras amigas, indiquem pras outras pessoas. Foto, já fiz, né? Os comentários, que bom que vocês gostaram, Renata, que bom que você gostou da live. Super... amanhã! A live de amanhã é tão legal. Sou super animada, a live de amanhã. Ei, Vanessa, é com uma linda, Letícia. Quem é de Juiz de Fora conhece a Letícia Duarte. A Letícia
foi repórter aqui na nossa cidade, uma repórter muito bem reconhecida. Hoje a Letícia é uma influencer de mão cheia, né? Em todos os aspectos, né? Ela é uma pessoa tão bacana, de um coração tão puro, uma pessoa tão autêntica, tão autoastral, que ela influencia de tudo mesmo, né? Aquela influenciadora natural, né? Comida, moda, filhos. E a Letícia tem uma filha pequenininha. Eu tenho 2 filhos, uma média de 6 anos, que se eu falar que ela é pequenininha, né? E tenho o meu petitinho, o Bernardo, de 2 aninhos. E a gente vai falar sobre como conciliar, né, a maternidade e o relacionamento. Que estratégias a gente pode criar para lidar com os horários que mudam, com a rotina que muda, com o cansaço que é muito, com a libido que fica alterada, inclusive por conta de questões hormonais, com o parceiro que não me ajuda nos afazeres e que eu fico pé da vida por causa disso, tá? Então amanhã, às 20 horas, eu vou estar aqui com a Letícia Duarte. Vocês vão ver que delícia que ela é, uma figura, uma pessoa muito autêntica, muito genuína. Vocês vão amar, tenho certeza, tá? Te espero amanhã então, vai ficar salva essas lives. Por enquanto vai, Renata, um pouquinho aqui vai ficar salva, mas depois só vai estar disponível para quem estiver participando da Semana da Reconexão na nossa comunidade lá no Facebook, tá bem? Um beijo, gente. Até amanhã. Ó, salvas na comunidade apenas, não é isso, amor? Então vai ficar salva lá na nossa comunidade do Facebook para quem já tá na nossa Semana da Reconexão. Beijo, gente!